tira tudo todo mundo, a gente vai contar os detalhes pra você já já. Mas antes, Ítalo, bora começar então falando sobre Silvio Santos, porque foi descoberta pela família de Silvio Santos uma carta escrita antes da morte, não é aquela pataquada da carta psicografada que tinham dito que tinha sido escrita pelo Silvio, né? Mas nenhuma confirmação chegou. Inclusive, eu queria fazer até um certo desabafo sobre essa questão da carta, né? Não a carta inédita, mas essa suposta carta que o Silvio a psicografada, teria, né? Psicografia, pós-vida, falando que o Silvio tava sofrendo porque não aceitou Jesus e tudo mais. Assim, gente, eu entendo que cada um tem a sua crença e tudo mais, e eu não tô falando aqui que é bobagem a questão da psicografia nem nada, não é isso. Mas tenham muito cuidado com as coisas que vocês clicam e que vocês dão audiência na internet, porque às vezes é só um monte de patifaria, um monte de invenção. Eu acho que é de puro desrespeito com uma pessoa que não tem nem um ano de falecida. A gente sabe que é muito querido por todo mundo, né? Vi uma carta pública dizendo que ele tá sofrendo muito no pós-vida. Eu acho que é, no mínimo, uma falta de respeito. Mas não é dessa carta que a gente vai falar, né, Daniel? A gente vai falar aqui sobre a carta que a Daniela Beirute entregou, né? A cópia ali para os funcionários do SBT essa semana, não foi isso? Exatamente, isso aconteceu ontem, tá? As filhas do Silvio Santos, elas encontraram uma carta que foi escrita pelo Silvio antes, claro, do falecimento dele. Ele faleceu em agosto de 2024. Nessa carta, inclusive, ele lista alguns segredos do sucesso. A Daniela Beirute, atual presidente do SBT, ela compartilhou então uma cópia desse documento com os funcionários da emissora em uma reunião que aconteceu ontem. Inclusive, vi vários colegas que trabalham lá publicando fotos. Ela foi bem solícita, tirou foto com todo mundo, conversou com todo mundo, foi bem interessante ali. Nesse texto, que tem o título de O Segredo do Êxito, Silvio Santos afirmou que para aprender a mandar, um profissional precisa antes aprender a obedecer. Abre aspas. Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bem ou mal, disse ali o Silvio no início dessa carta. Nunca coloco impostos chaves, na verdade, homens que não sabem obedecer. Ninguém pode aprender a mandar sem antes aprender a obedecer. Sempre tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que ele faça o meu trabalho. E aí ele continua: desde muito jovem pratico 2 preceitos, trabalhar muito e gastar pouco. Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, está perdido. A vida é uma luta que só deve terminar com a morte, disse aí o Silvio Santos nessa carta. E cópias dessa carta, então, foram distribuídas para os funcionários do SBT, e a gente tem aí a imagem de uma dessas cartas, uma dessas cópias, né? E aí eu vou ler rapidamente aqui, ó. O segredo do êxito. Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bem ou mal. Nunca coloco impostos chaves homens que não sabem obedecer. Ninguém pode aprender a mandar sem antes aprender a obedecer. Sempre tenho tido fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que ele faça o meu trabalho. Ele tá até destacado ali. Desde muito jovem pratico 2 preceitos, trabalhar muito, gastar pouco, e aí a gente vê que ele vai dando várias... vai contando ali, né, um pouco do que pra ele funcionou para que ele se tornasse um grande empresário. E aí ele fala, ó, não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas confio pouco nos outros e muito em mim mesmo. Curiosa, né, essa frase que foi divulgada aí para os funcionários do SBT. Foi impressa, inclusive essa foi uma foi esse o papel, né, entregue para os funcionários, e essa imagem acabou sendo viralizada ontem. Curioso, bem curioso. Agora eu fiquei assim, me perguntando, será que ele escreveu de próprio punho essa carta? Ou será que ele mandou alguém digitar e é a cópia exata do que a gente tá vendo aí? Ou será que... exatamente, né? Ou será que essa impressão aí foi feita só para entregar para os funcionários ou algo assim? Realmente a gente não tem mais detalhes sobre isso. Mas eu achei bem, assim, um Silvio bem sem máscara, né?
Porque o Silvio que a gente via na frente da tela, usando o termo máscara aqui, mas não é dizendo que ele é mascarado nem nada, mas é porque o Silvio Santos era um personagem. O Senor Abravanel era a pessoa que escreveu essa carta, o empresário, e que dá detalhes aqui sobre como que ele tomava decisões importantes para a empresa dele na hora de contratar alguém para um posto de comando, né? Então, se aquela pessoa não serve para ser uma pessoa humilde para aprender, para ouvir, ela não vai ser uma pessoa que vai chegar lá na frente e fazer um bom trabalho para ser alguém quando ela for mandar em alguém, né? Então, eu acho que mais um ensinamento do Silvio, torço muito para que as filhas do Silvio aprendam, né, muito com ele também, mas que não sejam tão cabeça dura como ele foi durante muito tempo, porque a gente sabe que o Silvio dava alguns erros ali, acertava muito, mas também tinha os seus erros ali, principalmente no quesito programação de televisão, que é algo que as filhas estão cometendo alguns erros também. Puxaram dele a questão da grade voadora. Nossa. E tem a ver com o nosso próximo assunto, né? Tem, mas eu queria saber, o pessoal que tá assistindo a gente aqui, deixa aqui no chat, o que vocês acharam desta carta do Silvio Santos? Acho que faz a diferença, principalmente em um momento onde o SBT não está muito estável na programação, tá? Então vocês podem deixar a opinião aqui.